nesta edição da TV Espaço Homem, trazemos uma entrevista com um excelente expert de psicologia. Nós vamos falar um tema sobre os homens assim, que vai ser muito interessante. Não tínhamos feito essa abordagem ainda não, né? Como é que a gente pode imaginar os homens também nas passarelas em desfile, hein? Como será que seriam os cuidados deles? Esses homens todos que têm compromisso com a sua imagem, não é? Eles têm que cuidar também da dieta, da nutrição, enfim. Mas independente de tudo isso, não é? Eu acho que serve para todos os homens. Quem não quer ficar elegante? Quem não quer ficar aquela, né, foto maravilhosa, se sentir com poder, né? Arrasando. Então, gente, hoje nós vamos conversar com o psicólogo e professor Marco Antônio de Tomaso. Ele é um especialista, inclusive, em trabalhar com modelos, né, com manequins, com pessoas que que usam a sua imagem, digamos assim, para o trabalho, né, tanto homens quanto mulheres. Eu disse para ele, puxa vida, ainda não fiz uma pauta sobre os homens nesse aspecto, assim, entendeu? E não é só a obesidade masculina, tem outras coisas, assim, da vaidade, que emoções que tem em meio de tudo isso. Ele achou maravilhoso e hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Muito bem, professor Marco Antônio de Tomaso, uma honra. Tudo Seja bem, bem-vindo aqui. Então, para mim é um prazer estar aqui com você, participando dessa entrevista. Me sinto honrado. Muito obrigada. Então, gente querida, vou perguntar inicialmente da formação dele, para vocês conhecê-lo. E eu vou fazer uma pergunta indiscreta também. Se nessas especializações tinha sempre o público masculino. Eu estou começando a brigar, sabe, gente? Falam, faz. Parece assim que os homens não merecem também o atendimento, né, para beleza e tal. Então, esquecendo dos homens, não tem problema, nós vamos lembrar. Então, vamos lá, doutor. Bom, eu sou psicólogo e psicoterapeuta pela Universidade de São Paulo. Durante muito tempo, eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em pesquisa em atendimento. Eu sou credenciado pela Associação Brasileira para Estudo da Obesidade. Durante 8 anos, eu fui consultor da Unilever Dove naquela campanha pela Real Beleza e na campanha Dove pela autoestima. Fui colunista da revista Boa Forma, tenho mais de 100 colunas, até o encerramento da revista pela Abril, acho que foi o ano passado. Que mais que eu fiz? Eu sou consultor do site da Gisele Bündchen, de comportamento, de psicologia. E fiz um projeto, um programa de prevenção de transtornos alimentares para as agências de modelo. É mais ou menos o que eu fiz na vida. Eu não atendo só modelo, deixar bem claro isso. Certo. É interessante também que o senhor traz um estudo da obesidade, não é? Desde as crianças e adolescentes também, o senhor tem uma visão, né, sobre essa questão do sobrepeso, e conversando com o senhor, quer dizer, há uma preocupação, sim, da sua parte, da questão nutricional dos homens, mas também o sobrepeso dos homens. Por qual motivo essa sua visão, assim, que é tão difícil de encontrar na psicologia? Veja, a humanidade está engordando, né? Verifica uma coisa, a gente não fala em obesidade, mas a gente fala em obesidades. Várias causas atuam diferentemente em pessoas diferentes, provocando aquele problema, aumento do tecido gorduroso. E os homens não estão fora disso. Agora, entenda bem, a obesidade, o tabagismo e o sedentarismo são 3 fatores terríveis para o desencadeamento de doenças crônicas. Ou seja, então a obesidade é um programa. A gente fala na pandemia do Covid, mas há também uma pandemia de obesidade. Tem um estudo nos Estados Unidos dizendo assim: se as coisas continuarem como estão, em 2100 todos os americanos serão obesos. E no Brasil, em 2150 nós também chegamos lá. Então há uma preocupação generalizada com a obesidade para os homens também, lógico. Os homens estão engordando, sabe?
existe o preço do conforto. A gente hoje trabalha horas na frente do computador. Existe aquela questão antigamente, vamos dizer, a pessoa, se quisesse fazer alguma coisa, ela tinha que comer alguma coisa, ela tinha que fazer. Hoje ela vai ao supermercado e compra aquilo que ela quer. Outro fator terrível, o estresse, a ansiedade, o medo do futuro, sabe? Porque esses fatores engordam no seguinte sentido, veja bem, quando eu estou ansioso ou quando eu estou estressado, o corpo fabrica uma série de substâncias, entre elas o cortisol, que em doses moderadas é essencial para a vida. Quando o cortisol vem nessas condições, ele provoca fome, vontade de comer. A vontade de comer não é comer alface, não, é comer carboidrato e gordura. E mais, ele provoca a deposição, a construção de gordura na parede abdominal. Hoje, para você ter uma ideia, se a pessoa estiver com um peso legal, mas se a cintura dela for acentuada, no caso do homem até 94 centímetros, ela é considerada de risco. Vamos supor, ela faz o IMC, aquela conta de corpulência, que é o peso dividido pelo quadrado de altura, e dá normal, dá dentro de 25, de 19 a 25. Se ela tiver uma cintura maior, ela tem que ser tratada. Ou tem, não, deveria, né? E desses tratamentos, já que a obesidade tem diversas causas, os tratamentos deveriam ser individualizados. E entre eles o tratamento psicológico, que é o mais negligenciado. Primeiro, ele é muito recente. Enquanto Hipócrates já falava em dieta, exercício, só no pós-guerra é que começa a se cogitar alguma coisa na esfera psicológica. Quer dizer, tinha alguns casos de pessoas que engordavam logo após a guerra pela falta, ficavam ansiosas que não tinham notícias do marido, não tinha internet lá, né? A coisa vinha. E essas mulheres engordavam, mesmo sem substrato calórico para isso. Mas na década de 50 começou a se estudar. Então, veja, é muito recente. Talvez a gente também não se expresse devidamente. A gente fala, às vezes, muito psicologês. Por isso que é bom uma oportunidade como essa para a gente tentar conversar em português, não em psicologês. Para que seja ao alcance do leigo, daquele não especialista, que esse fator de comunicação é primordial. É verdade. E também, como o senhor muito bem coloca, quer dizer, mudam-se a atividade profissional. Antigamente teria que ir para a roça, teria que puxar o trator, né, gente? Tinha que domar o cavalo. Olha que tudo era esforço físico, né? Agora não, agora é. Olha que dado interessante. Foi feito um estudo na Inglaterra, e o inglês de 1970, que sedentário, entre aspas, gastava mais energia que um inglês de hoje que faz 1 hora de academia. Nossa. O preço do conforto. Olha só, algumas coisas simples. Aquele carro automático que tem vidro elétrico, que tem ele faz com que a gente economize 100 calorias por dia. Nossa. Num dia não é nada, agora em 30 dias dá 3.000 calorias. Nós temos controle remoto para tudo. Lembra do tempo que você tinha que ir até a televisão para diminuir, ligar, desligar? Agora não, tem controle remoto. Tem controle remoto para cortina. Daqui a pouco a gente tem que fazer um curso de controle remoto. Porque tem controle remoto para tudo. Ou seja, você vai pegando essas mini economias de energia, você vai ter. Outra coisa, o estresse. Pensa bem. A gente, na década de 90, ou até antes, talvez, imaginava que o século XXI o homem fosse repousar, ter a máquina à sua disposição. Foi um ledo engano. O século XXI é chamado o século do tecnostress. E veja como as coisas se tornam obsoletas rapidamente. É verdade. Tem um outro estudo que mostra assim: um homem do século XVII recebia... o jornal New York Times de domingo tem mais informações do que um homem do século XVII recebia durante a vida toda. Então, veja, nós estamos estressados, o homem está estressado.
sabe? Então, o estresse vai provocando desgaste, tudo isso. E comida, né? Porque quando você come, naquele primeiro momento, você diminui o desconforto da ansiedade, do estresse, da tensão. Depois vem a conta, né? Aí quer gastar no esporte, né? Aí vai para academia, como o senhor disse, fica lá. Sempre aquele exercício repetitivo, né? Sem ar livre, sem ar puro, quer dizer, tudo volta, toda aquela, como é que diziam? Eu tinha um professor que falava assim, é sempre plugado na energia, mas essa energia também tem algo que não é tão positivo assim. Todo aparelho ligado tem uma responsabilidade, ele dizia, Mas porque verifica uma isso coisa. influencia no Você organismo diz da assim, pessoa. não é todo homem que vai para academia. Não é todo homem que vai para academia. Eu não sei se chega nem à metade. Quer dizer, então vai na academia para fazer social. Você quer ver um outro típico de recurso masculino para emagrecer? O camarada vai para a sauna. Ah, Aí ele não emagreceu, ele perdeu água e sais minerais. O que ele faz? Aí ele vai tomar cerveja com os amigos. não conta isso pra gente, a gente vai ficar triste. É verdade. Tô brincando. Eles não Veja, a fazem mulher isso, procura, imagina. para esse fato, a mulher procura ajuda com mais frequência. Porque ela está pressionada pelos padrões de beleza, pela mídia. O homem tem uma, digamos, um homem com uma barriguinha não é censurado. A mulher, se tiver uma barriguinha, massacrada. Claro, o homem procura tratamento, mas muito mais por ansiedade, pânico, depressão, sabe, por um quadro clínico mais instituído. Então, Agora, no caso, doutor, qual é assim a causa, digamos, principal da obesidade que provoca na vida do homem, né? Eu procurei dar uma pesquisada, eu verifiquei assim que mais é a disfunção sexual que agrava, né? A questão, como o senhor disse, né, que abala essa parte cardiovascular, me pareceu também a sim, segunda, quase que empatadas as duas situações que a obesidade traz. Quer dizer, estou falando do aí que ponto tá. físico-biológico, não olhando o Isso. emocional que o senhor ainda está Você está falando também. trazendo mais os efeitos. Disse a você, nós temos várias causas, pode haver, mas as causas hormonais são poucas. O que ocorre são, primeiro, os efeitos que você falou são terríveis. A obesidade é pano de fundo para diabetes, para complicações cardiovasculares, para AVC, para disfunções sexuais, além do que o homem acaba se sentindo menos atraente, Ah, tá. sabe? Outra coisa, o estresse, a libido diminui em função desse estresse todo, desse comprometimento todo. Pensa bem, trabalha feito um maluco, não tem hora para nada, ele é competitivo. As empresas valorizam esse perfil, que é o chamada personalidade tipo A. Foi dois cardiologistas na década de 70 fizeram um estudo acompanhando os homens por mais de 10 anos. Aqueles que eram muito competitivos, que irritáveis, que trabalhavam, que faziam vários projetos ao mesmo tempo, que, sabe, eles acabavam tendo 3 vezes mais chance de AVC, de infarto, de... Você veja o peso do estresse. Agora verifica, as empresas valorizam esse perfil. Outro estudo feito com advogados, que poderia ser feito com psicólogos, com médicos, eles foram acompanhados por 15 anos. Aqueles que tinham níveis mais elevados de estresse tinham 5 vezes mais chance de morrer antes dos 50 anos. Então você veja, nós somos uma multiplicidade de fatores, a velocidade que as coisas ocorrem, o nível de exigência, a sobrevivência é muito difícil, sabe? Pensa bem no estresse do nosso antepassado da Idade da Pedra. Ele se preparava para lutar e fugir quando aparecia um mamute, um predador, e uma invasão tribal, uma intempérie. Mas isso aparecia de vez em quando. Então, essa ansiedade subia e baixava com finalização. Os nossos mamutes hoje não são assim. Medo do amanhã, medo do desemprego, é um relacionamento que não está bom, sabe? São traumas familiares. Você quer ver, ainda falando de estresse, muitas vezes no consultório você recebe uma pessoa que diz assim: eu engordei depois que.
É. Eu acordei quando, quer dizer, houve um evento estressante, morte, separação, dívida, doença, enfim, alguma coisa que marcou a vida dele, a partir da qual ele teve uma resposta obesogênica, vamos dizer, sabe? Uhum. Então, você vê que antes de falar em fatores hormonais, que sem dúvida existem, nós temos que falar nos fatores situacionais, que são aqueles que dá para mudar, Correto. sabe? Evidente que quando a pessoa engorda, ela tem uma diminuição da secreção de determinados hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Uhum. Cai a testosterona, enfim, mas é difícil você dizer que primeiro houve a queda hormonal, deve ser 3, 5%, para depois haver obesidade. Concordo. Então a gente se pergunta, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? E da mesma forma que nós não sabemos o que veio antes, o ovo ou a galinha, a gente não... Quer ver, alguns medicamentos podem fazer a pessoa aumentar de peso. O homem moderno, ele... Às vezes ele se recusa a tomar medicamento prescrito pelo médico, mas vai ele fazer a automedicação. Ah, Fazer. não O acredito. doutor amigo chega e diz, olha, tem um remedinho bom para emagrecer, para ficar calmo. Ele vai atrás. E Então, não faz o tratamento indicado Nossa, doutor amigo. nossa, doutor amigo que Doutor funciona. amigo. Tem o doutor Google, tem uma série de doutores e o médico mesmo acaba não sendo consultado. E o ódio emagrece ou engorda? Tem gente que diz, eu tenho um ódio. Vamos Já falar notou primeiro da isso? raiva. A raiva é aquele momento Raiva. em que eu sinto que um direito meu foi desrespeitado. É uma Isso. carga de adrenalina. Sim, como é isso? Agora, o ódio a gente brinca dizendo que a raiva em conserva. Fico. E cada vez que eu vou botando picos de adrenalina e de cortisol. Então o ódio pode engordar sim, porque ele faz mal para a pessoa que sente ódio. Não é que eu pego um voodoo e cutuque, estou com ódio de você, e cutuque o cara para o cara. Não, é para quem sente. Foi o doutor Adib Jatene, se não me engano, que usou uma frase que eu achei muito legal. Não é o trabalho que mata, é a raiva. Ah, E você está com ela toda, o coração é sofrido, o sistema, sabe? Você tem um processo terrível. As somatizações, as doenças psicossomáticas. Olha, isso para o homem vale muito bem. Quando você não expressa as emoções, o teu corpo vai expressar. Como? Através de sintomas, através de doenças, sabe? Quer dizer, então, essas pessoas que têm uma dificuldade grande de expressar as emoções, elas têm um comprometimento que pode se exteriorizar por um sintoma físico, sabe? Hoje, você quer ver o peso das emoções? 4 em cada 10 saídas de posto de trabalho se dá por fatores emocionais. nossa. Ansiedade e depressão. Quer dizer, sabe? Muitas Bastante. consultas médicas são feitas com sintomas produzidos por ansiedade e depressão. Sabe? Aquilo o médico vasculha, não acha nada, diz, olha, clinicamente você não tem nada. Cresceram os casos de pânico masculinos, embora as mulheres tenham 2 para 1, os homens agora dispararam em termos de pânico. Com a Covid, então, isso veio potencializado, né? Uhum. O medo da doença, o afastamento dos parentes, o medo do futuro, o medo do desemprego, o isolamento no sentido, coisas que os homens podiam fazer quando não tinha o isolamento social, bater papo com um amigo, ir tomar a cervejinha dele, fazer um esporte, falar mal dos outros, que homem também fala mal dos outros, não são Isso que mulheres. fala. O homem se reúne num bar para tomar cerveja, ele resolve todos os problemas do país. Fazer, sabe? Isso tudo, um teatro, um cinema, isso tudo foi abolido. Então ele fica em casa, pensa bem, Elizabeth, ele fica em casa muito perto da comida. Os iFood, estou fazendo propaganda aqui, os Uber Eats, os delivery chegam para a gente, você abre ali, você tem. Dificilmente alguém vai pedir uma salada de alface, né? As pessoas estão comendo demais,
bebendo demais, utilizando drogas, tem compulsão alimentar, brigas familiares, feminicídio. Quer dizer, nós temos então uma patologia emergente. Quem não era ansioso ficou, e quem era ansioso ficou muito mais. E como que a gente vê o famoso novo normal? Como uma situação de pós-guerra. Em 45, quando terminou a guerra, tem aqueles documentários americanos, o povo primeiro eufórico, né? Acabou a guerra. Depois veio a conta, né? Então, veja, eu sei que eu estou divagando um pouco, mas é como a gente vê o homem, que ele é mais refratário para procurar ajuda psicológica. Chama atenção para mim um pouco algo que o senhor falou agora, que bate muito numa situação atual que está ocorrendo socialmente, não é? O senhor fala da violência e tal, mas, por exemplo, recentemente o Senado conseguiram aprovar finalmente, né, as penalidades e ficou muito bom o que fizeram, é a questão dos homens com a perseguição contra as mulheres, né? Sim, a legítima defesa. Dizer que isso não existe, né, e agora não, não é só a questão que mata, é a questão que Legítima persegue, defesa da honra. né? Aquela história, não, e às vezes assim, a concorrência desleal, o homem ele é muito violento contra a mulher porque ele não quer que ela prossiga, porque é ele que quer fazer Muito e bem conseguir, colocado. é uma Senado à parte, competição desleal. Senado à parte, vamos conversar um pouquinho. 1960. Veja, em 1950 a mulher era a rainha do lar. Se você pega as propagandas, ela fazia anúncios para casa, para o marido e para os filhos. De 60 para cá, com os movimentos sociais, com o advento da pílula anticoncepcional, ela começa a poder gerenciar o tempo que ela vai engravidar, tudo isso. Há uma mudança no papel conjugal. Antes era o homem o provedor, a mulher casa, filhos e marido. Agora não, ela vai para o mercado de trabalho. E o mercado descobre a mulher. 55% das decisões de compra são femininas. Você quer ver? Até em compras masculinas, como automóveis, as mulheres decidem 45% dos carros novos e assessoram outros 35%. Então, você pode verificar, quando as fábricas fazem uma pesquisa de opinião, elas vão lá e as mulheres são convidadas. O homem está preocupado com o motor, com a roda, não sei o que, as mulheres vão mais no detalhe de conforto. Então, olha, não dá nem para fazer piada mais com a mulher, dizendo, a mulher é barbeira, a mulher dirige mal. O seguro de carro para a mulher nas mesmas condições que o homem é 15% mais barato. Nós perdemos, a mulher estuda mais que o homem, tem mais pós-graduados. Quer dizer, agora é claro que o homem ainda ela passa por preconceito, ela passa por hostilidade. Violência, muita violência. O bicho homem ainda não assimilou isso tudo. Claro que a mulher tem muitas conquistas a fazer, com certeza, e vai conseguir. Mas é uma luta, olha, não é fácil. Não é fácil. Tem mulheres gerenciando empresa, mulheres assinando cheque, mesmo com o marido em casa, chefiando o lar. Então é bom a gente começar a colaborar com isso, porque senão o sexo frágil vamos ser nós. Não, não é só isso, né? É até bom a gente abordar, porque é o tipo da coisa assim, o indivíduo gasta o tempo dele perseguindo uma mulher que não tem nada a ver com a história, porque ela está fazendo uma conquista, como o senhor está dizendo, é dela, ela está se destacando porque ela está se esforçando. Aí o indivíduo, assim, é concorrência desleal, competição desleal, jogo pesado, inventa processo, inventa dívida, inventa não sei o que, inventa caloria, sabe? Isso agora é um crime tão alto de punição. Tem homens que invadem a internet da mulher, celular, não é só na casa, entendeu? Tem coisas que estão indo além, né? Então, depois eu vou passar essa lei para o senhor. É uma coisa impressionante. Agora sim, agora da cadeia, tem que indenizar, entendeu? Mas está muito bem feito, muito bem feito. Faço votos que empreguem, porque dizem que não sei o quê, o senhor está falando, a gente conquista não sei o quê, mas a violência no mercado de trabalho, a violência como microempresa, a violência econômica, tudo, ninguém está olhando. Deixa eu te contar um terror isso, entendeu? Mulheres jovens machistas. Quer ver? Eu atendi uma menina de 20 anos. Nossa. E a pai e a mãe se separaram, e o pai saía com um monte de mulheres. Um dia,
A mãe recebeu um telefonema de um pretenso namorado. Ela dizia na consulta: não admito. Eu falei: mas seu pai, mãe não tem sexo. Ela dizia: mãe não tem sexo. 20 anos, não era? Mãe não tem sexo. Quer dizer, existe um machismo cultural até nas meninas, algumas, claro. Sim. Sabe? Mãe Não, não mas tem existe sexo. também, existe um outro lado. Até tivemos uma entrevista muito interessante de uma neurocientista aqui também, doutora de psicologia e da USP, né, do HC. Então, ela está mostrando, quer dizer, existem os fatores que são a inveja, né? E como é que isso se processa, que é uma coisa terrível. Eu nunca tinha imaginado alguém dizendo tudo isso, né? E a mulher, ela, quando ela tira para ser invejosa, ela é doutora do assunto, entendeu? E ela Humana, né? movimenta coisas contra a outra, né? Porque ela está com Sim, inveja, ela é humana. entendeu? E, então, a gente pensa assim, não, mas as mulheres também, elas têm lá suas falhas de competição desleal, né? O problema é esse, Temos, né? não temos ainda, isso eu vou deixar em aberto para o senhor, especialistas trabalhando na competição desleal, quer dizer, o indivíduo teria que fazer uma autoanálise, por que ele só enxerga aquela pessoa e quer destruí-la, porque Uhum. literalmente é destruição, né? Concordo com você. Então, isso é uma doença nova, talvez, né, de mercado, não sei o que é, mas que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Agora, porque alguém fez, se deu bem, tá indo, se destacou, então vão acabar com a pessoa, não é assim. Entendeu? Aí outro detalhe que eu vou lhe dizer de mercado, que são homens que fazem, mas tem mulher junto, tá? Por exemplo, assim, vamos usar a marca, o direito autoral, tudo, vamos minar esse negócio. Ela vai ter que aceitar o nosso acordo. Gente, se juntam para cometer um crime contra a pessoa. Doutor, dá para se fazer acordo com o criminoso da gente? Não dá. Mas veja uma coisa, vem de uma cultura de. Pensa bem. Que coisa Vamos, eu horrível isso. citei 1960. Vamos supor que o início da emancipação feminina tenha começado. Vamos supor, quando se queimava sutiã e tudo isso. Uns 60 anos contra 10 mil anos de patriarcado. Você Sim, percebe o que é esse movimento da mulher? São 10 mil anos de patriarcado. O Brasil, a mulher vira cidadã brasileira em 1934, quando ela é autorizado que ela vote, é verdade. sabe? Nos Estados Unidos, 1924, se não me engano. Até 1960, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar. Eu precisei para o meu pai para trabalhar. Você tinha, em 1960, nós tínhamos um prefeito aqui que proibia as mulheres de ir para o centro da cidade de calça comprida. Quer dizer, toda uma imagem de um machismo estrutural que, poxa, 60 anos é um segundo em matéria de história. Era lá. Se antes queimavam-se sutiãs, agora a mulher gerencia empresa, agora ela é chefe disso, daquilo, sabe? Quer dizer, então existe sim uma evolução tremenda, não completada. Por exemplo, quer saber uma das coisas? Ela ganha menos que o homem ainda em funções semelhantes. Isso é algo que, com o tempo, tem que ser equalizado. A advogada foi fazer um atendimento de emergência e chega no fórum, não queriam deixar ela entrar porque a manga era cavada. Isso nós estamos em pleno século XXI. É o maior Quando você escândalo do fala assim, planeta. parece que nós estamos falando de coisa do século XVIII, Mas né? então, e aí depois você tem uma audiência onde está claro que houve um assédio com a garota, o homem é um poderoso, né? E aí todo mundo diz que a garota é culpada, quer dizer, Sim, porque ela usa eu uma não sei roupa, não como que sei ela de conseguiu que. pegar o homem e forçá-lo a alguma coisa. Quer dizer, tem tudo ainda muito perturbado, entende? Quer dizer, Não, eu disse para você que eu acho maravilhoso, mas não completo. é, Completo? Opa! Não, não, não. então, isso que está agora, eu acho que nós estamos numa transição, eu diria, né? Sim, É o termo exato, né? Quer dizer, todas as coisas foram pontuadas, ela certeza. tem direito disso, você não se mexe na vida dela, ela mete na sua. Tem uma norma, digamos assim, tá? Só que agora, e que eu achei muito legal, essa evolução do Senado, né? Parabéns aqui por seu intermédio, estou falando de homens, o senhor também trabalha com os homens, né? Quando você me fala no Senado, eu fico. Não, mas tudo bem. Não, mas veja bem, o que eles fizeram agora foi normatizar de uma forma sábia, porque não Sim. adianta ter a lei e não ter uma normatização da lei, quer dizer, Com então, certeza. eles fizeram de uma forma sábia e vai ajudar muito as mulheres e os homens também, porque às vezes eu acho que os homens fazem as coisas,
sem conhecimento. Agora não, agora ele vai ler. Por impunidade. Também pode ser, não sei. Aí o senhor é um especialista. Sim, a Eu gente estou vê botando isso panos tudo. quentes, eu não entendo é nada, realmente. Eu estou aqui Eu agredi porque ela me traiu. Como ela te traiu? Ah, eu imaginei que... Pô, imaginei que. legítima defesa da honra. Ah, mas ele podia ir sair e deixá-la precisando de sexo em casa. Sabe aquela frase? Eu Ah, sou homem. pois é. Então, o garoto, não, veja só, não são os caras da minha idade, são garotos que dizem: eu posso guiar o carro do meu pai sendo menor. Minha irmã, não, eu sou homem. Olha, gente. Eu posso ter um monte de namorada. Minha irmã, se vier com um namorado aqui, eu quebro a cara dele. Gente, Tem ainda isso naquela ainda? fase. Existe? Pô. É bom a gente saber, hein? Ah, eu estou falando de gente jovem, hein? Sim. Não é só, digamos, pessoas que passaram por décadas, Estou falando de gente jovem. Esses aí já estão rançosos. Mas vamos lá. Agora vamos pensar um pouco em vício, né? Que o senhor está falando e tal, falou vício da comida, aí chegamos à obesidade mórbida, né? Também vimos que falar mal da vida dos outros, perseguir, tudo é quase que um vício, né? Mania, não tem o que fazer. Vai cuidar da vida de quem está brilhando, porque uma hora vai estudar, vai se preparar para brilhar também, não é? Mas agora vamos pensar quais são os outros vícios que estão, digamos assim, prejudicando muito o homem, né? Que está Em vez de falar em vício, moderna, né? Hã? em vez de falar em vício, Pois não. digamos uma linguagem, eu falaria compulsão alimentar. Volta à compulsão alimentar, o pior de todos. Não, veja bem, Cigarro. é o seguinte, eu Ah, estou aqui, de repente eu sinto uma urgência em comer. Eu entendi. como uma grande quantidade de comida num período curto de tempo, muitas vezes às escondidas, porque eu tenho vergonha. Na hora que eu como, eu tenho um alívio daquela ansiedade que provocou. Ah, Depois entra a culpa, eu não devia, não sei o quê. E você tem assim: ansiedade, comida, culpa. A culpa realimenta a ansiedade volta para a comida. Você meu tem um Deus, que círculo triste vicioso. isso. Você tem que tratar o lado de cá, que são as emoções que detonaram essa compulsão, e esse círculo que se torna autônomo. Ansiedade, comida, culpa. Ansiedade, comida, culpa, e vai por aí. E aí ele vai chegar um sobrepeso, é isso? Vai chegar Não, um não é isso. Quanto maior o problema de peso da pessoa, mais vulnerável ela está em relação à compulsão alimentar. certo. Enquanto na população normal 2% das pessoas apresentam compulsão alimentar, na obesidade de 30 a 56%. Hum. Na obesidade mórbida, isso, sabe? E veja bem, os riscos da obesidade mórbida, se a obesidade já é um custo em si, os riscos da obesidade mórbida são. Além dos problemas sexuais Não, digamos, quais seriam os outros só assim, os mais graves? sexuais. Os sexuais é um dos sérios Sim, problemas. quais seriam os outros assim que Problemas afetam? clínicos, como problemas de coração, AVC, problemas diabetes, sabe? Você tem problemas ortopédicos, porque ele tem que sustentar aquilo tudo, coluna, joelho. Quer dizer, e novamente, você lembra que eu falei sedentarismo, tabagismo, obesidade. A obesidade e o sedentarismo ficam muito próximos. Eu sou gordo e eu não faço exercício. Eu não faço exercício porque eu sou gordo. E se Ah, bobear, eu vou fumar também. Aí assinei o atestado de óbito. fechou o negócio. E a bebida alcoólica também, né? Porque daí o aperitivo vai estar sempre junto, né? Porque, Não? veja bem, é aquela ilusão de quando eu bebo, eu anestesio certas emoções. É provisório. Depois volta o rebote. Eu volto para a real. Às vezes, muito pior. Certo. Então, uma coisa, digamos, você beber moderadamente de bem com a vida, beber para esquecer, beber para não sei o que. Cuidado com isso. Cuidado. Sabe? Outra coisa, o uso de medicamentos. É claro que tem muitas pessoas com obesidade que precisam de medicamento, mas tem uma lei nisso tudo. Só use medicamento acompanhado, se você precisar. Primeiro, com prescrição médica. Segundo, se você tiver outros procedimentos, como nutrição, atividade física,
controle das emoções. Se for usar só o medicamento, não funciona. Não funciona. Não. Entende? É, Existe uma crença, Elizabeth, ser emagrecido. Eu quero que um agente externo me emagreça, sem fazer nada. E isso é só você ver alguns anúncios que tem na internet que são terríveis. Uhum. Passe do manequim 52 para o 46 em 2 semanas. A cápsula que substitui a cirurgia, isso é crime. Crime, e bota lá, aprovado pela Anvisa. A Anvisa tem mais o que fazer do que aprovar uma porcaria dessa. Ou então, cuidado, se você tomar demais, sua roupa cai em 15 dias. O camarada que está desesperado para emagrecer, ele compra quilos daquilo. Ai, não. Sabe? Então isso é criminoso. É criminoso. A propaganda é enganosa também. Total, né? mas eu acho que mais do que enganosa é criminosa. Porque é intencional. Compreendo. Infelizmente, né? Qual é a punição que vai ter, de repente? É o que eu digo assim, engana o consumidor. Vários consumidores, milhares de consumidores. Aí tem uma multa enorme para a empresa. Sabe quem fica com a multa? O PROCON. As vítimas não recebem nada. Nem a devolução do que o indivíduo tirou, sim, entendeu? Sim. Agora imagina a medicação, como que será? Será que o PROCON vai tomar todos os medicamentos depois? Eu me pergunto como a Anvisa não se pronuncia, porque vem lá uma barbaridade aprovado pela Anvisa. Tem um terrível, se você tiver... Nome, né, permitido crime, né? Esses anúncios criminosos que botam um jornalista credenciado falando de outro assunto, e ele edita aquela parte como se fosse o produto dele. E depois um especialista, um médico conceituado em obesidade, também falando, quer dizer, bota aquelas falas inseridas. Isso é crime. Isso é crime. Isso é muito bom que o senhor fale, porque é uma coisa que talvez já vamos alertar aqui ao Ministério Público, porque ele é o responsável da saúde, né, de todas as coisas que possam estar sendo cometido crimes em torno da saúde humana e de forma tão popularizada, né? O senhor está absolutamente correto. Eu já vi isso aí, inclusive, assim. Eu ponho lá no Facebook, não compre, propaganda crime, mas sempre assim, se você reparar, tem lá o produto mágico, embaixo um perfil provavelmente falso que diz, eu quero. Quando vocês entregar o meu, eu emagreci 5 quilos numa semana, meu Deus, sabe, me engana que eu gosto. A pessoa simples provavelmente não tem essa noção, né? Não, por isso que a gente tem que... Não é só simples, eu acho que a pessoa descuidada deve estar meio no trago aí, não vai entender nada. Elizabeth, a pessoa que está desesperada para emagrecer. Também pode ser, com certeza. É o abuso mesmo. Uma fórmula secreta que vem lá do Tibete, e que vem lá das geleiras do Everest. E o sujeito fica, nossa, compre já, quer dizer, sabe? Agora deixa eu desafiar o senhor aí, tá? Opa. O senhor digamos assim que o senhor é o psicólogo aí, o orientador dos principais modelos, né? Digamos, tanto homens quanto mulheres, está aí no meio de grifes famosas, enfim. O que é que... Qual é o segredo, então, que o senhor orientou, né, aos modelos fotográficos, aos homens que desfilam? Essas grifes, né, a gente olha, eles parecem uns bonecos de tão lindos assim, né? Aquilo primeira não existe, coisa. Parece. O que é que... As meninas... Que mágica foi essa? Vai lá. As meninas têm uma pressão muito maior. Muito maior. Então, a gente se preocupa muito com a questão de transtornos alimentares, tudo isso. Para os garotos, a gente recomenda saúde, uma alimentação adequada e exercício. Quer dizer, eles também têm algumas normas, o tórax não pode ser maior que 96, tem umas coisas malucas da moda aí. Mas, de qualquer maneira, você quer ver, vou citar um exemplo para você do Paulo Zulu, que é um modelo de 56 anos. É um cara que é um atleta. Eu não conheço nenhum modelo jovem que se compare, mas é um cara que serve de exemplo. Outra coisa, cuidado com droga. Não é que todo modelo usa droga, mas tem psicólogo, tem médico, tem modelo, tem estudante. Cuidado com isso. Seja careta nesse ponto. Cuida da saúde, sabe? Mas é basicamente isso. Alimentação saudável, atividade física e
não abandonar o lado cultural. Certo. Essa droga que o senhor se refere são as de emagrecimento, De ou de harmonização, emagrecimento, né? sim, tomar remédio porque corre um boca a boca muito grande. Ah, entendi. Ah, por exemplo, tal remédio emagrece. E dá energia, né? Eu tenho Outra coisa, você falou um negócio importante, os tais energéticos. Os isso. tais energéticos são estimulantes, tem uma quantidade muito grande de cafeína e de taurina. Hum, Então, tem pessoas que passam muito mal com os que chamam de energéticos. Eu não estou falando de modelo, eu estou falando das pessoas em geral. Você vai para a balada e mistura, entendeu? Tem uma coisa terrível: você mistura uma droga estimulante com uma bebida alcoólica. O pessoal chega a fazer até com cocaína. hum. Cocaína e bebida. Claro que aumenta a tolerância momentânea para aquilo, mas o físico está destruído. O físico está destruído. Mais que a obesidade, isso destrói a libido da pessoa. O cara não sai mais para paquerar, ele sai para beber e para se drogar. Nossa, que Sabe? horror. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Sabe? Certo. Em termos assim de mais cuidados que o senhor está dizendo, mais exigência para o mundo da moda, para modelos fotográficos, para desfiles, se tem mais pressão sobre as modelos Muito, femininas. muito mais sobre elas. E por modelagem, por exigências de Você tamanho, quer essas ver? coisas. É porque o quadril de uma modelo não pode exceder 88 centímetros. Se ela tiver 88,00001, ela é tratada como se fosse uma obesa mórbida. Gente, Então, o pessoal diz para mim, você precisa emagrecer tanto até daqui 3 dias. Então, pensa, o risco para um transtorno alimentar é muito grande. Tem uma curiosidade na moda. É a profissão em que a mulher ganha muito mais do que o homem. As sim, meninas sem ganham dúvida. muito mais do que os homens. É, sem dúvida. E os homens, eles ainda não aderiram muito ao desfile de modas, né? Tem, mas É menor, né? O modelo não, o fotográfico está cachê de uma dependendo. menina é muito maior que de um homem no mesmo estágio. É, interessante, né? É, mas a gente vê, eu tenho passado, porque a gente tem um canal que também nosso aqui, né, de nossa marca, que a gente trabalha também mostrando algumas coisas de moda. Então, ultimamente, eu tenho olhado, tá todo mundo em casa, né? O que a gente vai fazer com eles? Então, eu pego os desfiles das grandes marcas, né? Então, tá lá, tá no YouTube, tá livre, né? E Uhum. ponho os links para as pessoas verem. E é muito interessante a moda masculina, ultimamente, ela está muito exótica, está bem diferente, Bom, mas quase tudo rapazes, né? Você não vê homens mais maduros sim, desfilando, né? esse é um. Garotinhos mesmo, né? Garotos, né? Às vezes a moda tende até para uma androginia. Tem uns tipos Tende para mesmo, androginia. né, que está dentro desse estilo. Agora também, com relação à moda feminina que você está falando, né, eu acho que eu vou fazer uma crítica, não sei se correta ou não, mas é meu ver, né, que eu trabalho com as mulheres há muitos anos, né, eu trabalho há 60 anos, só esse meu trabalho há 30 anos, então eu acho que dá para fazer uma crítica. Né? O mercado hoje, em termos de mulheres maduras e terceira idade, é um mercado aquecido também para compra, né, de todos os sentidos, é um mercado consumidor muito interessante também. O que se vê de desfile são só as meninas, como o senhor está dizendo, né? Lindas, tudo bem, mas não Não, são modas que dá para aplicar, por exemplo, para quase 2/3 do mercado, quer dizer, não dá para sim, entender. com certeza. É verdade, você está falando a pura verdade. Às vezes uma modelo de 30 anos é considerada velha, a não ser digamos, para a parte comercial. Mas para a moda, ela é considerada. Sabe, é um preconceito tremendo. Sim. Ninguém Então, vai dizer isso para a Gisele, mas digamos, para as boas ela é modelos que têm poderosa. essa fama, Ela é a nossa poderosa, né? é, Nossa, ninguém bateu ainda ela até agora, ela conheço, continua a rainha do conheço bem, desfile. trabalhei com ela, nossa, humilde, sabe? Nossa. E o que é lindo dela é a humildade, a Hum, humanidade, que eu acho que é muito interessantíssima, assim, ela tem carisma, né? E tem. envolvida com as questões Se parar para ambientais, conversar com ela, ela deixa o que estiver fazendo e vem conversar com você. é, e é envolvida, né, engajada nas questões de meio ambiente, quer dizer, eu acho que é um exemplo muito grande para todas as profissionais, sem dúvida, né? Muito bem, agora nós já aprendemos até mesmo a questão de modelos aí e tal, né? Mas, e aí, será que assim a pessoa, assim,
botasse dentro dela assim, daqui para frente eu quero ser uma pessoa elegante. O homem diz assim, daqui para frente eu vou ser um homem elegante. Eu não sei nem se isso bate em termos de uma consciência masculina. Na mulher, sim. Elegante tem que ser magro, médio, gordo, pode ser Só que ele não elegante. vai dizer isso para você. Ele vai para a academia, ele não diz eu quero reforçar minha coluna, ele não diz eu quero. Ou então ele diz eu tomo sol, ele quer ficar bonito, mas eu tomo sol por causa da vitamina D. Entende? Ele quer ficar bonito, mas ele não. Sabe, olha a dificuldade que o homem tem de assumir um desejo real normal. Sim. Por exemplo, eu vou para a academia, não é porque eu quero ficar saradão, porque eu quero fortalecer a coluna para o futuro. Ou então, eu digo, eu tomo sol? Sim, é claro, a vitamina D, eu li não sei onde que para vitamina D você tem que tomar sol. Então ele arruma uma funcionalidade para cada vaidade dele. Certo. E também é bom consultar o dicionário, né? Porque elegância quer Sim, dizer muitas outras coisas, né? sim, Desde o sim, com comportamento à certeza. Eu mesa, de estou saber falando a falar parte física, educadamente. como ele lida com isso, para dizer que ele não é metrosexual. Inventaram esse termo há algum tempo, Não né? é verdade? Quer É o que dizer, não é só cuidar do físico, também do social, sim, do emocional, como o senhor aquele disse, cara que, saber, digamos, é educado, sabe? não é mesmo? Saber puxar um diálogo, manter com cortesia, né? Sim, Educação não é ficar dizendo palavrão, né? homem pode, né? Não é Não pode dizer palavrão, não falar pode. palavrão em outro lugar como se ele estivesse no estádio de futebol. Né? Nem eu acho também, né? Vamos respeitar as pessoas. Então, eu acho assim que há um erro, muitas vezes, né? A pessoa pensar que botou uma roupa com grife, ela está elegante. Elegante está desde o comportamento todo, básico. Como é? O que é um senhor? Diga para mim, do ponto de vista psicológico, o que é uma pessoa elegante? Homem ou É uma mulher? pessoa resolvida, que tem uma autoestima legal. Porque se eu sei tudo ou não sei nada, eu tenho uma autoestima muito ruim. Se eu me sinto ameaçado numa relação social, se eu acreditar em mim, confiar em mim, eu não me sinto ameaçado numa relação social. Eu vou ter uma cordialidade porque eu confio as outras pessoas não são ameaças, sabe? Então acho que basicamente tudo que nós estamos falando se resume numa palavra mais abrangente na psicologia: autoestima. Não é comprar um carro novo, trocar uma roupa, é aquela visão que eu tenho de mim mesmo. O que eu penso a meu respeito, como eu me comporto comigo, aquele amor incondicional. Não é porque eu sou um bom atleta, porque eu existo. Esse amor incondicional não é passivo. Se eu tiver precisar de alguma coisa, eu vou atrás. Por exemplo, eu brinco sempre, eu não sei falar alemão. Suponhamos que eu precisasse. Não adiantava minha avó não era alemã, eu não estudei no Porto Seguro. Então tem o primeiro mandamento da busca da autoestima ou do resgate dela. Não se lamente, faça. Pois é. Faça. Não adianta dizer, minha avó não falava alemão. Eu vou atrás do curso, vai ser terrível, está imaginando, mas eu vou atrás. Não tem outra solução. Sabe? Então não é se amar passivamente, se autoconhecer, quebrar essa questão do perfeccionismo que leva à inércia, sabe? Não encarar o erro como fracasso. Erro é oportunidade de aprendizado. Lembra da história do Thomas Edison, né? 10.000 fórmulas e a bendita lâmpada não funcionava. E os assistentes diziam, mestre, não deu certo. Ele falou, eu sei 10 maneiras que dão errado. Aí, quando ele descobriu, disseram, gênio! Ele falou, gênio é uma ova. Não falou uma ova, isso é o que eu estou falando. Gênio é 1% de transpiração e 99%, de inspiração. Realmente, né? Desculpa, Maravilhoso. 99% de transpiração e 1%. Ele não falou uma ova, mas ele era muito mais educado. Ele disse, não é verdade. Eu achei bárbaro. Mas veja bem, a gente está falando de dois fatores que eu vou pôr o segundo, né? Que é interessante, quer dizer, não adianta estar com a marca mais famosa, Não. carrão, como o senhor disse, elegante, magrinho, né, tudo mais, e mulher também, obviamente, não adianta aquela joia maravilhosa, foi lá no salão, ficou assim, parece uma boneca, bonecão, lindos.
Muito bem. Então, a gente já descobriu que tem esse lado, né, do que é essa elegância. Sim. E para liderar, né, que eu tenho mestrado em liderança, vamos lá. O principal item, né, do líder, verdadeiro líder, é o carisma. Sim. E aí, será Sabe que quando ele algumas pessoas que estão no digamos, poder sabem o que é liderados têm respeito por ele, não medo? ou será que as pessoas sabem o que é carisma? Às vezes eu me fico perguntando, né? Porque para liderar, você consegue até no olhar, né, um olhar carismático move muito mais do que 10 discursos. Um sorriso vai mobilizar uma messe, né? E como que é que a gente vai definir do ponto de vista seu, grande doutor aqui em psicologia, o que é o carisma? Como a pessoa desenvolve isso? Veja, existe aí um dado de temperamento, Uhum. certo? A pessoa, digamos, ela é mais proativa. Isso, através do desenvolvimento, ela vai utilizando esse carisma, vai formatando esse carisma. Você Certo. nota isso em várias atividades, desde do médico, que é carismático, não sei o quê, o engenheiro, o administrador. Quer dizer, é um dado de temperamento também, é lógico, que ele é mais proativo, ele toma iniciativa, ele vai atrás, sabe? Vai atrás. Perdoa, ensina, Exato. orienta, né? Justiça. Uhum. Você adquirir a confiabilidade, não é o cara arbitrário. Ele, sabe, você tem que acreditar nele. Isso vai desde treinador de futebol até Não é? É cientistas, verdade. lógico. Você tem que Então, são acreditar pessoas que que ele tem que ser movem, justo. né? Ele tem que ser justo. Sim, Ele também. não pode usar dois pesos, duas medidas. Ele tem que entrar na hora que é complicado e na hora que não é. Uhum. Sabe? Enfim, tem uma série de. É uma autoridade baseada no respeito e não no temor. Ok. Tem chefes que aterrorizam a equipe, Hum. sabe? E outros que a turma diz, não sei, a gente respeita, o cara é legal, o cara é não sei o quê, é Ele bonzinho, olhou para mim, você diz ele assim, é ele olhou para justo. mim, pronto, eu até tive uma coisa, a pessoa fala, né? Ele olhou para mim, nossa, eu me senti assim, porque aquele olhar daquele líder, né? Comoveu aquela pessoa, quer dizer, eu digo, move e comove, até com o olhar, né? Sim, A mas veja expressão bem, facial, a sim, é atitude, tudo, é um conjunto, postura, linguagem corporal, isso, digamos, os valores que ele cultiva de justiça. Não é também. o puno um porque não sei, o outro eu não puno porque eu gosto dele. Não, existe um sistema não é autoritário, mas é realista. Correto. Eu gostei muito, doutora, eu aprendi bastante também ri um pouco, porque o senhor é formidável, o senhor está falando uma coisa assim de grande valia, né, difícil de abordar, e põe um bom humor no meio, é muito legal, eu adorei essa sua técnica. Eu não falei que o Thomas Edison disse é uma ova, eu que falei isso, ele era muito mais educado e elegante que eu. Ai, ai. Mas eu acho que o aprendizado foi muito interessante, né? E eu não sei nem quantas mil palestras já deve ter feito e textos e as assessorias, enfim. Mas está com algum livro aí que o senhor já escreveu? Parece que estava para publicar. Como é que ficou aí? Eu Vamos lá. estou tão preguiçoso para isso. Atualmente. Estou preguiçoso, Porque não está tão mocinho começo, ainda. paro no meio. Mas eu vou pensar mais seriamente nisso. Os dois estão tão mocinhos ainda, só estou com 73. Amanhã eu faço. Parece a pessoa que diz assim: hoje é sexta, hoje é sábado, segunda-feira eu começo a dieta. Eu começo a escrever o livro segunda-feira. E na Porque eu me segunda-feira. recordo que a gente já abordou isso, né? Só foi palestrante algumas vezes lá na Assembleia Legislativa, onde eu fazia eventos, na verdade, desde 1992 eu fiz eventos lá, né, Foi senhor? lá que Foi foi em dos pioneiros, 92 que foi a palestra? foi. Então, não, mas eu estou dizendo, eu estou com 73 anos, amigo, eu trabalho há 60, sem férias. Não, eu não trabalho só até 20 e poucos anos. Não, não. Não, o senhor já estava lá fazendo as suas palestras, já Muito era antes disso. já estava nas multinacionais, já estava entrando com o trabalho
da Gisele, né? Então, eu acho assim que nós temos um pouco de história também já antes, né? Fiquei muito feliz do contato que eu recebi agora, que eu tinha perdido o seu contato, né? E estou muito honrada com a sua entrevista, sem dúvida. As pessoas aprenderam, mas também se divertiram, que o senhor levou um bom astral, né? Precisa Olha, isso. queria primeiro agradecer você, agradecer a emissora de TV pela oportunidade da gente falar não psicologês, tentar falar português e Sim. se comunicar com o público. Eu vou só contar um último. Uma vez eu fiz uma palestra, isso eu era bem mais novo, né? E coloquei assim: psicopatologia dos transtornos de imagem corporal. A Chica. esposa era uma produtora de eventos, achou lindo e botou o marido. O marido, marqueteiro, ele fazia assim. Quando eu terminei a palestra, ele falou, que baita, ele não falou que baita, ele falou outro termo, mas que porcaria também, não foi porcaria de título. Aí ele começou a conversar comigo, cara, você não pode fazer um título desse para o público. Eu vim porque a minha mulher me obrigou. Aí que saíram outros termos, enfim. Sim. Mas, enfim, a gente tem que falar. Um dos males que eu acho, e eu me incluo nisso, a gente falar uma linguagem muito hermética às vezes. Sim, sim, acadêmica, né? Você tá dentro do seu grupo acadêmico, você fala, eu estou no grupo, não sei, não, estou trabalhando na tua área de especialização, fala, né, aquele idiomês de lá, e assim vai indo, né? Agora, também, quando a pessoa está num cargo muito importante, tem que falar Sim. palavras e não palavrões e nem Não, não. Mas eu palavras me que lembro vão uma aula que eu tive, prejudicar, quando eu, vão espantar os quando eu adeptos, comecei, os minha carreira, futuros eu estava no adeptos. quarto ano estagiário na PAI. A USP me mandou lá para introduzir a terapia comportamental. Certo? Chegou lá, tinha umas aulas, às vezes tinha uma aula com um neurologista. Eu não entendia nada, nada. E do meu lado tinha um outro neurologista. Eu falei, escuta, eu não entendi nada. Ele falou, fica tranquilo, eu também não. Eu falei, não se propõe a entender. Ele falou, olha, Anota tudo e depois vai estudar, né? mais uma vez, muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a nós. Foi uma honra, doutor, sinceramente um aprendizado, né? Uma oportunidade de revê-lo. Estamos às ordens também aqui, tá? E acreditamos aí que você que nos assistiu e com certeza pode passar para seus amigos, né? Foram dicas interessantes e com uma abordagem um pouco bem alegre, bem, né, light, como se diz, e que trouxe muitas informações, inclusive assim, né, as novas leis que a gente tem que olhar também. Não adianta ficar com conhecimento de lei arcaica lá do não sei quando, que todo dia está tendo novas alterações, né? Não se atualiza, vai preso. Gente, Sem saber por quê, né? deixa eu ver por quê. Minha gratidão eterna mais uma vez, doutor. Grande beijo no coração de todos os homens Obrigado, cara. maravilhosos que sabem se comportar e ajudar as outras pessoas, que sabem ser amigos, aliados de todas as mulheres, né, e que cuidam das suas famílias e, principalmente, como vimos aqui, cuidam da própria saúde. Né? Que é que adianta um país com muitos homens e todos doentes, ou mental, ou físico, biológico, não sei, não adianta nada. Então, nós precisamos dos homens muito nesse país, mais do que nunca agora, né? Porque eles vão ter que ter coragem de recomeçar após a pandemia, tá? Sem dúvida. Nosso pós-guerra. Um grande abraço a todos, cada um de vocês, tá? Passa para frente, vamos lá, vamos aprender também essa parte, né, que os homens precisam saber, tá? Até a próxima edição.